Pessoal, hoje eu tenho um storytelling para contar para vocês que é fantástico. É de arrepiar, o negócio é ainda mais história real, né? Sabe que eu sou apaixonado por filme com história real, nos envolve, né? A gente deixa a gente vivenciando, imaginando o que realmente aconteceu e tal. Quando tu vê o filme e tu vê que é um filme fiel às origens do que realmente ocorreu, isso passa a ser muito mais interessante, né? Peço que se inscrevam nos canais, tô no YouTube, tô no Instagram, no TikTok, no Threads, no Facebook. Pessoal, no YouTube ativem o sino para receberem as melhores dicas de filmes de todos os tempos, de curiosidades dos filmes, dos bastidores dos filmes, e não somente da atualidade, tá? De todos os tempos. Isso que é o mais interessante do canal do Quarentena de Cinema. Veja, as curiosidades, primeiramente a sinopse desse grande filme, que é chamado Incontrolável, tá? O título no Brasil foi lançado com esse nome, Incontrolável. Nos Estados Unidos é chamado Imparável o nome. O que conta a história desse filme? Ele conta a história de um trem desgovernado, carregado com produtos químicos perigosíssimos, altamente tóxicos. Ele vai correndo desgovernadamente, atravessando os Estados Unidos, no interior da Pensilvânia. Então ele corre pelos trilhos como se fosse uma bomba relógio, porque imagina, né, uma locomotiva desgovernada. Esse filme, pessoal, de um lado ele vai contar com um engenheiro muito experiente, né, um engenheiro veterano que está prestes a se aposentar, que é o Denzel Washington, né, que, pô, quando fala em Denzel Washington, a gente não tem como não assistir um filme com esse... É um dos maiores atores de todos os tempos, né, pessoal? E com o novato Chris Pine, que é um baita ator também. O Chris Pine é um ator muito bom, né? Passam dentro de um vagão, né, dialogando o que vão fazer, o que é mais interessante fazer para buscar esse trem desgovernado. Eles estão na perseguição para tentar interceptar esse trem e fazer alguma coisa antes que ele atinja cidades e mate muitas pessoas, né? Então o tempo é curto, o tempo é muito curto para eles entrarem em ação, naquela dúvida do que fazer, né? Eles ficam naquela dúvida, mas eles procuram sempre entrar em ação e atingir a central que vai orientando eles, né? Bom, então Incontrolável, ele é um filme inspirado em fatos reais, realmente aconteceu uma situação semelhante a essa em 2001, né, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, para vocês verem o pavor que foi. A história tá nesses dois homens, o Denzel Washington, né, que é o veterano que está prestes a se aposentar, e o novato que tem muito a provar, né? Então os dois entram para tentar parar esse trem. Ele ficou desgovernado naquela situação, né, por 106 quilômetros. Imagina o pavor das pessoas, e aquilo em cadeia nacional nos Estados Unidos, rodando, e o trem desgovernado, e ninguém sabe que lado vai estar esse trem, onde é que ele está, porque o trem pegou uma velocidade absurda, né? E como é que vão parar um monstro enorme? Então, as várias cenas desses filmes, os trens, né, eram trens reais, tá? O diretor Tony Scott, que é o mesmo diretor do Dias de Trovão, um excelente diretor, que infelizmente faleceu no ano de 2012, ele fez um filme com pouquíssima tecnologia e efeitos especiais. Então, 90% dessas cenas do filme foram feitas em cenas reais, em trens reais, né, com maquinistas reais que ajudavam os atores, né? Nas cenas de trem, eles realmente atingiram as velocidades, né, muito além do esperado. Então eles tinham que ter um alinhamento perfeito entre os atores, né, e as centrais de trens dos Estados Unidos, né, para não ter realmente um acidente real. Então o risco, né, das filmagens desse filme, isso aí que é muito interessante. Isso é quão difícil é realizar uma produção renomada como essa, né, pessoal? Bom, as filmagens e locações desse filme, grande parte, foram feitas na Pensilvânia, tá, pessoal? Em ferrovias ativas da Pensilvânia, com equipes tendo que trabalhar, como eu falei para vocês, em estreita coordenação, né, com as companhias ferroviárias para não interromper as operações reais, né? O diretor Tony Scott filmara as sequências desse filme de forma prática, né, com os momentos mais perigosos dos trens, né, que foram feitos de verdade, com dublês em movimento. Então isso aí dá uma sensação que tu pertence ao filme, que realmente aquilo está acontecendo. Então essa emoção e essa adrenalina de ver um filme desse que é intenso do início ao fim, né, é muito legal, né, pessoal? E é uma característica desse diretor, desse grande diretor que infelizmente nos deixou, que fazia os filmes muito intensos, com muita adrenalina, né? Depois eu vou passar uma lista para vocês dos melhores filmes, na minha opinião, do Tony Scott. E pra quem não sabe, Tony Scott é irmão do diretor Ridley Scott, tá? De toda da franquia Alien. Mas a química entre o Denzel Washington e o Chris Pine foi perfeita, foi excelente. Foram dois atores que, como tu imagina, dialogando 1h30, quase 2 horas. E mesmo assim, é um filme que te prende demais, né? Ela é recheada de muita tensão do início ao fim. São atores que te prendem, né, pela competência dele. O que eu peço pra vocês, se não me sigam, já me sigam nos canais que eu tô presente, no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, no Threads, para terem sempre as melhores dicas de filmes de todos os tempos, pessoal. Dicas de filmes, curiosidades, bastidores, tá? E não somente os da atualidade. Então, o que eu peço para vocês? Alguém já assistiu o Incontrolável, de 2010? Então, me contem nos comentários, comentem, sugiram, deem críticas, peçam que eu faça mais storytelling de alguns filmes que vocês querem que eu faça, tá? E participe, pessoal, é muito importante para o crescimento do canal. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Uma boa início de semana a todos.